ajuda para reconstruir o Rio Grande do Sul. Eu sei, eu entendo, eu tenho feito aqui, desde essa tragédia da semana passada, uma tentativa de, vamos deixar essa questão política, partidária, essa visão de esquerda e direita, isso tudo de lado, né? Vamos unir o Rio Grande, porque nós precisamos reconstruir o nosso estado. Nós precisamos unir o Brasil, porque o Brasil, muitos e muitos brasileiros de todos os cantos desse Brasil e pessoas e entidades até do exterior estão dispostas a nos ajudar. Nós precisamos nos organizar aqui para reconstruir o nosso estado. Reconstruir o que foi destruído pela chuva e cuidar para que isso não aconteça novamente. Estou falando em patrimônio, estou falando em estrutura. Nós precisamos cuidar de todas as pessoas que sobreviveram para que elas tenham uma vida com dignidade. E aquelas pessoas que morreram não tenham morrido em vão, que sejam essa tragédia utilizada para que outras vidas sejam salvas, né? Para que a gente não viva uma tragédia como essa novamente. Então, a gente tem que deixar essas coisas que, na minha opinião, são menores, de políticas partidárias, de ideologias de lado. Mas é difícil, senhoras e senhores. É bem difícil. Porque, vejamos, neste momento em que a gente precisa de tantas coisas no nosso estado, a gente vai ouvir e prestar atenção naquilo que, olha, vamos fazer isso, que os nossos líderes, que deveriam liderar este processo, estão pensando em fazer pelo nosso estado. E aí, mais uma vez, eu abailo um tema que não tem nada a ver com a enxurrada da semana passada e desta semana, dessa chuvarada toda, que é a dívida do estado do Rio Grande do Sul. Pois ontem foi a grande notícia. Olha, o governo federal não vai cobrar do Rio Grande por 3 anos as prestações da dívida. Dívida essa assinada e pactuada pelo governador Eduardo Leite, contra todas as orientações possíveis de fora do governo, dizer, ó, não assina. Porque as pessoas precisam saber do que nós estamos falando. Senão parece uma coisa extraordinária. Eu vou dizer para vocês que tem mais estados que não estão pagando. Minas Gerais, por exemplo, não está pagando. Minas Gerais não viveu essa enchente e não está pagando. Opa! É isso que tem que fazer o povo gaúcho entender. Porque Minas Gerais, assim como tinha o próprio estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que são os 3 estados mais endividados, eles tinham uma ação no Supremo Tribunal Federal que suspendeu o pagamento desta dívida. O senhor Eduardo Leite, quando assumiu como governador, teve esta liminar a seu favor. O povo gaúcho precisa entender isso. O governador anterior, que era o Sartori, ele vivia dizendo, não tem como pagar a dívida. Muitas vezes os salários dos funcionários públicos do estado do Rio Grande do Sul foram atrasados porque o governo federal segurava lá em Brasília o dinheiro. Aí teve uma ação na justiça em que suspendeu o pagamento da dívida desses estados, os chamados superendividados. O que fez Eduardo Leite em 2000, nós estamos em 2024, 23, 22, 21. Ele foi lá e repactou a dívida, assinou, disse, desistiu da ação no Supremo, reconheceu a dívida e fez um parcelamento com juros altíssimos. Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro disseram não e continuaram a não pagar. Eles não estão pagando essa dívida. Aí, no meio de uma tragédia como essa, qual é a grande ação do governo federal para encher a boca e falar em 10 bilhões e meio?
Vamos suspender por 36 meses o pagamento da dívida. Minas Gerais não está pagando. E não teve enxurrada. Vamos explicar isso para as pessoas. Porque vão sair dizendo por aí, veja que coisa boa esse governo, veja que sensibilidade tem esse governo, suspendeu o pagamento da dívida por 3 anos. E suspendeu também os juros. Não é só suspender a dívida, porque o juro continuava correndo. Vamos suspender os juros. Isso dá mais 12 bilhões. Então nós estamos ajudando o Rio Grande do Sul com mais de 20 bilhões. 22, 23 bilhões de reais. Veja que governo bom. Bom, barbaridade. Não mintam pro povo nessa dificuldade toda. Por favor, eu estou pedindo, não mintam, não enganem o povo. Por favor. O Eduardo Leite fez uma bobagem, entre tantas outras, em 2021. Agora, por que é que ele não está reclamando disso, senhoras e senhores? Sabe por quê? Já fizeram as contas? Nós estamos em 2024. O governo dele termina em 2026. Ele não vai pagar a dívida no governo dele. Vocês fizeram as contas? Não vai precisar pagar no governo dele? Ele está preocupado com o futuro do Rio Grande? Não, é o governo dele. Porque ele não pode ser reeleito, tal. Então, no governo dele, ele não vai precisar mais pagar essa dívida. Vai ficar para o próximo. Que governo federal bom. Que governador bom. Eu fico triste com isso. E tem que esclarecer essas coisas. Porque na prática, dinheiro mesmo para cá, o próprio governador disse em entrevista em São Paulo que o governo federal que tinha anunciado era empréstimo para o Rio Grande do Sul, que é dinheiro que tem que pagar. Então nós estamos aumentando a nossa dívida. Vamos ter conta para pagar no futuro. As outras medidas são adiantamento de Bolsa Família, é só adiantamento, ia pagar no mês, pagou um mês antes. Qual é a grande injeção de dinheiro? A liberação do fundo de garantia, mas o dinheiro já é do trabalhador, não é nem do governo, é do trabalhador. Senhoras e senhores, mas o exército veio para cá, faltava não vir. O navio da Marinha, que agora eles não param de falar, o maior navio da Marinha. Cara, levou uma semana para chegar aqui. Se o maior navio nosso, da estrutura naval brasileira, levou uma semana para chegar aqui, coitada da gente. Então, eu não quero falar em política, mas não dá, a gente no meio de tudo isso fica assistindo o desespero das pessoas e esses políticos, sabe? 3 milhões para hospitais. Gente, eu falei ontem dos 300 mil para o município. O que tu faz no hospital com 300 mil? Se pegar passar, agora mais 3 milhões para os hospitais. Se tiver 10 hospitais, 300 mil para cada um. Qual é a grande ação? 12 milhões para apoiar e estruturar os abrigos. Abrigos que na sua maioria estão funcionando por voluntários. Voluntários. A maioria dos alimentos que estão sendo servidos lá são fornecidos pelos voluntários, não são comprados pelo Estado, nem pelos municípios. Eu fico a lamentar porque os políticos continuam sendo políticos. Até na tragédia, os políticos continuam sendo políticos. Eu vou usar o que tenho
com o alcance que tem, para sem conotações políticas, embora deixando bem claro sempre o meu posicionamento, é tentar, de certa forma, esclarecer para que você não seja enganado. Você não seja, mais uma vez, ludibriado até nesses momentos de tragédia. Bom dia.